Livros Universo em Desencanto, 12º fascículo da réplica, página 95. O racional superior está na Terra, e por isso aí estão os seus livros. A matéria é um triunfo passageiro, e por isso tudo se acaba, é um triunfo ilusório, porque basta ser magnetismo para ser um ser em decomposição. O magnetismo compõe e o magnetismo se decompõe. Então, nesta formação magnética, é uma formação de aparência só. Por ser aparência, tudo parece que é e não é, porque tudo por si mesmo se destrói, tudo por si mesmo se acaba. Então, é magnético puro e puro magnético, mas os seres de matéria, por não ter profundo conhecimento do que é magnetismo, do que é a matéria, julgava pelas aparências o magnetismo tudo ser, e vendo que o magnetismo nada é. Porque tudo principia do nada e acaba em nada, mas a formação magnética encantou os seres de uma maneira que o encantado ficou completamente dominado pelo magnetismo, dando um valor tal naquilo que não tem valor, e por não ter valor, se acaba. Então, valores aparentes, valores magnéticos, não são valores verdadeiros, e daí formaram o simbolismo magnético, que é o valor que o magnético não tem, por o magnético ser apenas, com sua força, uma sugestão. Então, o magnético sugestiona, impressiona, emociona, atrai e domina. Ficaram então todos dominados pela energia magnética, neste conjunto elétrico e magnético. E uma vez dominados, perderam as forças vibratórias naturais. Por não terem conhecimento do verdadeiro natural, da verdadeira vida de racionais, puros, limpos e perfeitos. Então, ficaram completamente sob o domínio do magnetismo, sendo o magnetismo um império de sofrimento. As doenças, os desequilíbrios, enfim, causador dos males dos seres magnéticos, dos seres magnetizados ficando então todos desconhecidos por completo do porquê assim são. Ninguém nunca soube o porquê assim é. Ninguém nunca soube de onde veio nem para onde vai. Ninguém nunca soube o porquê de sua existência nesse mundo. Ninguém nunca soube o porquê da existência deste mundo. Ninguém nunca soube a causa de coisa nenhuma, porque se existem todos esses feitos, é porque existe a causa, porque não é efeito sem causa. Então, a humanidade sempre viveu dominada pelo magnetismo. Todos os seres de matéria são magnéticos, são de origem magnética, porque toda a formação é elétrica e magnética. A elétrica ninguém vê, sente. E o magnético todos veem. O magnético são os seres da matéria. Então, o magnetismo é o ponto culminante de domínio dos seres magnéticos de matéria. E por desconhecerem a verdadeira origem, é que admitiam o magnetismo como a verdadeira origem. Suposições assim feitas por não terem base nem lógica. Então, supunham que o magnetismo fosse a verdadeira origem, porque se existe o magnetismo, é porque existe a causa dos feitos magnéticos, ou a causa do magnetismo, e a causa do magnetismo ninguém conhecia. E o antes de ser magnetismo, o que era? Então, pensavam que o magnetismo fosse da verdadeira origem, esquecendo que além do magnetismo, tem a causa que deu a origem a ele. A causa da origem do magnetismo ninguém sabia qual era, sendo o magnetismo uma parte que se degenerou do que era. Era racional, puro, limpo e perfeito, e se degenerou e se deformou nessa deformação racional, a qual estavam aí, nesta categoria de animal racional, por serem de origem racional, e não de origem magnética, por o magnetismo ser de origem racional. Antes de ser magnetismo, era racional, puro, limpo e perfeito. Agora, hoje,
todos tomando conhecimento da verdadeira origem de racionais, puros, limpos e perfeitos. Habitantes do mundo racional, e o que fizeram para chegar a este ponto de racional, que se degeneraram e ficaram transformados daquilo que eram. Então, a origem é racional, e somente a origem é que tem o poder de domínio sobre essa parte degenerada, que é o magnetismo. A parte racional equilibra a parte magnética, e a parte magnética não tem condições por si mesma de se equilibrar. Porque o mal não tem condições de sair desse natural magnético do mal. Então, quem somente tem condições de equilibrar o magnetismo atuante, somente a sua origem, que é racional. Racional tem a prepotência natural, por ser de um mundo superior a este, que é o mundo racional. Mas por tudo estar dominado pela ação magnética, é que nunca puderam encontrar o verdadeiro natural, ao ponto de terem ciência de que não há efeito sem causa, e a dificuldade estava em encontrar a causa do magnetismo. Sabendo que ela existia, mas como encontrá-la? Como entrar em contato com ela? Agora é que estão sabendo e vendo como entrar em contato com o mundo de origem, o mundo racional, porque está aí o conhecimento de ligação da humanidade ao seu verdadeiro campo de vida, que é o mundo racional. Hoje, cientes de toda a formação de matéria e dizendo: é verdade, a matéria não passou e nem passa de um simbolismo magnético, porque tudo nesta vida passa. Assim é o magnetismo. É uma coisa que se apresenta e passa. E assim, vejam que a vida é um sonho cheio de prelúdios, cheio de eruditismo, cheio de vagas ilusões, cheio de flores aparentes, cheio de fantasias, de toda ordem, cheio de esperanças vaidosas de quem está preludiando na vida, sonhando, vagando com os sonhos, sonhando de olhos abertos, vivendo a vida cheia de realismo, realismos esses que de um momento para o outro se acabam. Deixou de ser realismo porque tudo se acaba, e sim um realismo aparente, e por ser aparente, tudo se acaba. Então, uma vida cheia de realismos magnéticos, cheia de sonhos e ilusões, fantasiando a vida de uma forma que a vida não é, por tudo ser aparência, por tudo assim ser, tudo se acaba. Não enxergando a vida como devia enxergar, e por isso, pensando a vida ser aquilo que a vida não é e nem nunca foi. Nesses aninhos de vida aparente que por aí passam, com tantas atribulações, com tantos sonhos, com tantas ilusões, com tantas esperanças, e de um momento para o outro é como se vê o natural das coisas que não estão certas. Por isso, termina a vida e assim acabando os sonhos, acabando as esperanças, acabando as fantasias, acabando os prelúdios, acabando a vaidade, as ambições, por terminar a vida de um momento para o outro, se tornando a vida muito triste por se tornar a vida passageira. Não é triste para quem tem vida de cultura racional, mas quem não tem é um tremendo choque, é uma tremenda paixão. Ninguém se conforma com a situação natural da natureza, do magnetismo. Mas é a vida em decomposição, a vida magnética, e de forma para que consigam o seu estado verdadeiro natural e volte a ser o que era, racional, puro, limpo e perfeito, é procurar saber o porquê que assim é, o porquê todos assim são, de onde vieram e para onde vão. Então, hoje, todos cientes da verdadeira origem de racionais, perfeitos, puros e limpos, hoje, conhecedores do mundo racional, e hoje, sabendo que não é mais um mortal, hoje sabendo como é feita a mudança para o estado natural, que é o mundo racional, hoje, sabendo que a vida continua no seu verdadeiro mundo de origem, porque são conhecedores da origem, porque estão ligados à origem e recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio na vida da matéria. Hoje,
Sabem o porquê que aí nasceram e o porquê não nascerão mais, de onde veio e para onde vai, como veio e como vai. Hoje, toda a humanidade é felicíssima por encontrar a verdadeira definição de sua situação, e aí na vida da matéria, na vida magnética. Hoje, todos tendo condições de viverem em paz, de viverem tranquilos, porque sabem de onde vieram e para onde vão. Mas como estavam encantados com o alfabeto artificial, o alfabeto magnético, nada podiam esclarecer sobre a situação de todos assim serem. Então, ficavam todos marcando passo com o magnetismo e afundando cada vez mais no magnético. E conforme iam afundando, iam sentindo os efeitos da vida biológica, da vida microbiana, germiniana e viriliana. Então, se tornava a vida biológica e daí, reinado das doenças curáveis e incuráveis, conhecidas e desconhecidas. A vermicose destruindo os seres em vida, se tornando a vida um mel aparente para uns e fel para outros, os doentes. Doenças de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras psíquicas, em vários graus de adiantamento. Neuróticos com vários graus de temperamento, uns mais ou menos, outros suportáveis e outros insuportáveis, e outros completamente destruídos, sem remédio. E assim, uns mais ou menos dando para viver e outros completamente doentes, psíquicos e neuróticos, sem condições mais aproveitáveis. E assim, a vida cheia desses males naturais e artificiais, criados pelo magnetismo, que sufocando os iludidos, os sonhadores, com seu prelúdio de domínio aparente, porque hoje é, amanhã não é, e tudo se acaba, tudo passa. E assim, a vida chegou a esse ponto em que todos perguntam: não é possível. Deus não está olhando a Terra? Deus sempre olhou a Terra, mas ninguém conhecia a verdadeira cultura dele. A cultura artificial é a cultura magnética, a cultura do mal, e a cultura verdadeira de Deus é a cultura racional. Então, com a cultura racional, encontrarão Deus. Encontrarão o racional superior, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Quem é este? O verdadeiro Deus. E assim costumavam aclamar. Deus esqueceu de seus filhos, Deus esqueceu do mundo. Deus não esqueceu de ninguém, tanto não esqueceu de ninguém que está aí o encontro com Deus. Como? Na cultura de Deus. Qual? A cultura racional. E com o alfabeto artificial, o alfabeto magnético, não podiam nunca encontrar Deus. Por o alfabeto ser tirado da mentalidade, da imaginação, do pensamento do animal racional. Então, com este alfabeto artificial, não poderiam encontrar Deus, devido não estar no alfabeto artificial a definição da origem do animal racional. Não conheciam a origem, não sabiam de onde vieram nem para onde vão. Então, com o alfabeto artificial, não tinham solução definida da humanidade. Então, não podiam encontrar Deus, porque Deus está na origem, o mundo racional. Somente com a cultura racional é que poderia encontrar Deus verdadeiro, um ser supremo do mundo racional, o racional superior. Com o verdadeiro Deus, iam encontrar a base e a lógica, e as provas e as infinidades de comprovações do porquê assim ficaram, desconhecidos do seu ser, e aí, joguetes do magnetismo, com esses corpos magnéticos, sem saber a causa e a origem de assim ser. Porque o alfabeto artificial não tinha condições de esclarecer a verdadeira origem de racional. Sabiam que eram racionais, por estarem na categoria de animal racional, mas desconheciam a origem e, por isso, não tinham contato com ela. Agora é que estão tendo contato com a verdadeira origem, que é o mundo racional. Sabem como de lá vieram e como todos retornarão a serem o que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos,
no seu verdadeiro mundo de origem. Todos falavam em Deus, todos pensavam em Deus, todos imploravam a Deus, todos pediam a Deus, mas não entravam em contato com Ele, porque o alfabeto artificial é do animal racional. Então, com o alfabeto do animal racional, o alfabeto material, o alfabeto magnético, não podiam encontrar Deus. Agora, com a cultura racional, encontrarão Deus, entrarão em contato com Deus, porque ficarão ligados com o mundo do verdadeiro Deus, que é o mundo racional. E ficando ligados ao mundo racional, entram em contato com o racional superior e com os habitantes do mundo racional, que são seus irmãos. Então, com o alfabeto artificial, não podiam entrar em contato com Deus verdadeiro. E com a cultura racional, sentem Deus e entram em contato com Deus, por todos ficarem ligados ao mundo do verdadeiro Deus, que é o mundo racional. Entrando em contato com os seus habitantes e sendo todos orientados racionalmente para o seu verdadeiro equilíbrio nessa vida de desgastes magnéticos. Então, agora todos em contato com o verdadeiro Deus, o racional superior, com a cultura de Deus, que é a cultura racional. A cultura racional é a cultura do mundo racional, é a cultura da origem do animal racional, e a origem do animal racional é que está Deus, que é racional, o racional superior. E por ser de um mundo superior a este, então, agora todos estão juntos do verdadeiro Deus, por estarem com os livros nas mãos do verdadeiro Deus, que são os livros da cultura do verdadeiro Deus, a cultura racional, a cultura do mundo de origem do animal racional. Então, vejam que agora estão unidos e ligados a Deus, por ter entrado a fase racional e a união dos dois mundos em um só. Portanto, todos agora ligados com o verdadeiro Deus, o racional superior. E assim, no artifício, o alfabeto artificial nunca descobriu a origem, porque não tinham condições. E por isso, ninguém nunca soube de onde veio, nem para onde vai. Nascia e morria sem saber o porquê. Então, com o alfabeto artificial, é que deu margem de inventarem milhares de deuses, como já houve em eras passadas, a fase das deusas e dos deuses. E assim, hoje, todos alegres e felizes por estarem em contato com o verdadeiro Deus, por ser desenvolvido pela cultura de Deus, que é a cultura racional, e sendo desenvolvido racionalmente, para se ligar perfeitamente com o mundo racional. Então, hoje, o contentamento, a alegria geral de toda a humanidade, por entrar em contato com o mundo racional. A alegria racional é uma alegria consciente, é uma alegria positiva, uma alegria pura, limpa e perfeita. É uma alegria diferente da alegria do alfabeto artificial. Alegria racional. A verdadeira alegria é a alegria de coração, por saber que está salvo eternamente. Então, é uma alegria completamente diferente da alegria do magnético, do alfabeto que foi feito para a lapidação dos seres, o alfabeto artificial. Agora sim, as provas e comprovações estão aí, por ser dito: Deus está na Terra, e por isso o livro de Deus resolve o que livro nenhum nunca resolveu. Então, está provado e comprovado que Deus está na Terra, o racional superior.